instituição porque pegou empréstimo, porque se estrepou todo ali. Então, eu acho que esse sistema de recompensa rápida, que isso não só dentro da nossa instituição, onde a gente trabalha, mas isso é cultural, da sociedade hoje em dia, né? Ela é muito danosa, cara. E o militar é uma coisa que eu falava muito com os moleques durante o serviço. Eu falava assim, pô, irmão, tu é militar aqui e lá fora também, cara. E isso aí eu não aprendi no exército, não. Eu aprendi com meu pai. Porque meu pai sempre falou, cara, tu é militar onde tu for, irmão. Na rua, dentro do ônibus, na fila do banco, na fila da padaria, a tua postura vai ditar. E antigamente eu via muito isso. Era normal você reconhecer o cara como militar pela postura dele. Você via a forma de se comunicar era diferente, a postura era diferente. O cara era gentil, é prestativo. Hoje em dia, não, a galera tá se misturando, não tá entendendo essa diferenciação aí, porque tá nesse sistema de recompensa, a falta de autoliderança, entendeu? Só o escape, né? É um escape, só escape. Só os prazeres. E é até compreensível, porque o cara passa a semana inteira, ainda mais a gente que anda de um quartel de cavalaria. A gente tem até esse, né, esse jargão, né, de falar, pô, o cara que tá no IPO, que é o esquadrão mais sinistro, o cara pode cair lá, porque o cara vai passar baia ali bons anos da vida dele, se ele for seguir carreira ali, essa carreira temporária. Irmão, o cara que vai pro IPO, esquece. Dificilmente o cara vai seguir uma vida tranquila. Por quê? Porque ele trabalha tanto, num serviço tão exaustivo, tão estressante, que é normal que o cara vai querer buscar uma recompensa. Entendeu? Então, já é normal você ver que o cara que tá num serviço desse é o cara que tá sempre mal financeiramente, é o cara que tá sempre se enchendo de droga, de álcool, tá recorrendo ao alcoolismo. Então, a vida desse cara é isso, cara. É trabalhar, futebol, saca. E esse é um padrão que a gente tentava... A gente olhava e falava assim, cara, isso não tá legal, mano. Entendeu? Isso não tá legal. Porque essa subcultura, ela é muito danosa, cara. Porque se o cara entendesse o potencial que ele tem, sendo militar, recebendo o salário que ele recebe, dentro de uma instituição muito boa ali, onde ele pode desenvolver vários atributos ali, cara, é um potencial enorme. Mas às vezes essa subcultura não deixa ele enxergar isso. Show de bola. E em relação aos valores ético-profissionais da vida militar, quais ali vocês conseguem ressaltar que mais colaboraram, que mais influenciam vocês? Tem alguma coisa que vocês consigam destacar assim de cara? Pode continuar. Valores. Cara, muito desses valores aí, como eu acabei de citar, veio de casa, cara. Veio do meu pai. A instituição, o exército, ele traz essa mística ainda, né? Da questão de servir a pátria. E isso aí, pra mim, é essencial. Uma coisa que eu nunca deixei morrer, apesar de hoje em dia estar muito escasso. Mas muitos desses valores eu vim trouxe de casa e eu apliquei na prática dentro do exército. Então, valores como você ser ético profissionalmente, você ter aquela disciplina consciente, fazer o certo mesmo quando ninguém tá olhando. Isso aí meu pai já trazia do militarismo dele pra mim, dentro de casa, né? Acho que tanto eu quanto minha irmã, meu irmão, também tiveram esses valores desde pequeno na criação e pude aplicar dentro do exército ali. Como tu tem gente de todo tipo, você via a galera que, tipo, não tinha esses valores, né? E aí, como eu falei, no serviço, eu observava muito isso. A galera que gostava de dar o golpe, a galera que se nivelava por baixo, não queria ser prestativo, não queria fazer com que as coisas acontecessem. E isso faz parte dentro de uma sociedade, você vê pessoas diferentes. Só que eu pude desenvolver isso, cara, lá dentro, entendeu? Então, hoje como empresa, você ser ético, você ser profissional... Cara, profissionalismo é uma palavra muito interessante, porque várias experiências que eu tive dentro do EB em que o meu profissionalismo me salvou. Então, no entrever ali... Não. Fonseca não. Fonseca, o cara é profissional. Exato. Não. Fonseca é o cara que faz. Não. Ele não. E até benefícios, benesses.
pô, preciso cumprir tal, fazer tal missão, não sei o quê. Não, o Fonseca tá dispensado porque passou a semana inteira já fazendo isso aí, o cara tá dispensado. Entendeu? Então, eu acho que esses valores são importantíssimos. E agora, como empresa, como CNPJ e como um nome, né, que a gente leva ali, isso aí é fundamental, cara. Fundamental porque as pessoas vão reconhecer isso. E é aquilo, teu nome chega na frente, aquilo que você tava falando. Perfeito. Eu acredito que eu só tive a ganhar. Não sei se vocês vão ter essa mesma visão com a vida militar. Eu não aprendi nada de nenhum instrutor, de nenhum alguém que estivesse ali na frente que não fosse útil e interessante para mim e para a sociedade. Começando pelo valor principal do juramento, no nosso caso lá, mesmo com sacrifício da própria vida. Então, se você vai cumprir a missão, você vai contra o tiro, você vai contra o perigo, quando as pessoas estão Correndo, né? correndo em direção contrária e você, tomado pelo seu dever, vai colocar a sua vida em risco, a sua integridade em risco, nada do que me foi passado ali não era interessante para a sociedade. Eu carrego muito isso comigo, a questão de ser ético, como você falou, ser ético um com o outro, de valorizar, a busca por valorizar. Nem sempre a gente percebia que as injustiças aconteciam, né? Talvez humanamente, por dificuldades mil, né? De você saber identificar de onde vem uma boa atitude ou não. Sim. Mas essa busca pelo reconhecimento, pelo trabalho bem feito, por cumprir a missão da melhor forma possível, isso eu potencializei muito depois da minha experiência que eu continuo vivendo militar, né? Uhum. Independente se vai ser prejudicial para você ou não, você manter esses valores acima de qualquer coisa. Não estão na mesa de negociação, né? É isso que eu ia ética, falar. né? É o compromisso que a gente aprende nas Isso aí. academias, nas escolas, né? Assim Você como dar não para uma facilidade qualquer que alguém possa estar te oferecendo. Fala, não, cara, isso aqui é como tu falou, não negocie. Sim. E é como tu falou, cara, dever, né? Fazer o que tem que ser feito, não o que eu quero, o que eu sinto, o que eu... Acho que essa palavra é muito importante, porque o que faz o ser humano é sacrificar a própria vida por outro ser humano, o que faz ele tá ali na balaria, correndo... Cara, eu acho que é o dever, não somente aquele... Ah, não, eu quero ser polícia, eu quero ser militar, porque, meu irmão, pô, vou fazer acontecer os caramba, vou no podcast contar um monte de mentira. Irmão, acho que acima de tudo isso é o dever, cara. É fazer o que tem que ser feito. Isso é muito importante e é um dos valores. É o valor A, lá do regulamento do Exército. É o risco com o risco da própria vida, na Polícia Militar também. E isso vem também com a abnegação, que foi o que o Daniel já trouxe. Eu tô fazendo o link que o Daniel tá falando. Independente se vai fazer bem pra mim ou não, né? A abnegação é uma palavra muito, muito forte também nisso aí. É um valor que a gente leva da vida militar também muito importante. Tem um valor assim também ético que você aplica muito pro mundo dos negócios, de empreendedorismo, que é você respeitar o seu inimigo. Então, o seu concorrente, Jansen já falou muito sobre isso em relação a, meu irmão, eu não vou subestimar o cara, independente dele ser meu inimigo ou não. Então, é um valor ético também que você tem que ter bem forte ali no mundo dos negócios. Senão, você respeitar a sua concorrência, né, cara? Certo? É isso aí. É fundamental a gente respeitar e entender o teu concorrente para tua sobrevivência. Sim. Para nossa atividade militar não se fala. Tu tem que respeitar o ser humano que tá ali. Senão tu morre, irmão. E entender, senão você paga com a própria vida. Beleza. No meu caso, queria saber um pouco de vocês nesse sentido. Eu costumo dizer, dona Ana, coitada, já foi citada aqui, vai ser citada de novo. Eu não fui criado, a minha educação da época, da minha formação, não foi para ser um empreendedor, por assim dizer. Uhum. Eu sou daquela geração, daquele tempo, daquela cultura, onde você tem que passar no concurso público, você tem que ter uma casa própria, não correr risco, se proteger, investir na poupança sólida. E aí, conforme eu fui crescendo, me desenvolvendo, tendo contato com outras pessoas, com outras culturas,
eu entendo que eu gosto muito do que eu faço, eu gostava já muito do que eu fazia, de servir, de proteger, de me dedicar à população, com gente de excelência, numa organização sensacional, mas eu poderia contribuir ainda mais para a sociedade, tendo meu próprio negócio, dando soluções para problemas e demandas da sociedade. Como foi isso no caso de cada um? Vocês também foram criados já nessa cultura do ser servidor público, ou já foram criados nessa cultura de empreender, de fazer dinheiro, de não se apegar? Eu sei um pouco, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco para a nossa audiência sobre isso. Pode falar. Obrigado. Cara gentil. Os caras passam uma bola aqui, cara, eles só que tem camisa 10. Não tem ninguém para chutar. Gentileza pura. É isso aí. Na verdade, eu não... Assim, da vida militar, na minha família não tinha ninguém. Então, nunca tive essa orientação, né? Meu pai sempre trabalhou muito e, cara, ele falava estuda. Que era o que, assim, meu pai dava pra dar de suporte naquele momento, né? Então, não tive uma indicação, vai ser servidor público, vai empreender. Eu acho que meu pai ia tentando meio que achar o que a gente queria fazer, e por eu gostar muito, assim, da atividade militar, eu fui me aventurar, né? E aí acabei ali ingressando ali no Exército. Mas não foi algo que alguém me indicou a fazer, entendeu? Não foi, eu quero ser servidor público ali temporário, ou eu quero empreender. Não, veio bem natural, e as duas coisas se linkaram muito bem. Eu acho que quem tem essa oportunidade de ser militar e empreender, irmão, é uma mágica. É uma mágica. Porque você vê aí, tem empresas grandes, cara, que sempre tenta trazer um militar para palestrar ou para colocar no time, porque aquela junção do militarismo, do selo de qualidade que o militar ele carrega, devido à sua formação. Iniciativa, cumprimento de horário, padronização, padronização, preocupação com a excelência. Espírito de corpo, que a gente já falou. Espírito de corpo, trabalhar em equipe. Hoje, talvez seja uma das maiores demandas, né? Uma boa comunicação. Você conseguir passar e receber ordem, dar feedback. O mercado, ele não tá faltando trabalho. Tá faltando mão de obra qualificada. Tá faltando essas pessoas com selo de qualidade que você encontra, assim, em quantidade no Exército. É verdade. No militarismo. Se você souber que foi onde a gente nasceu, né? Onde o nosso projeto nasceu, a Fogo em Movimento. Se você souber orientar esses militares que têm todos esses valores e empregar isso no empreendedorismo, você tem uma equipe de alta performance. Você tem uma equipe de alta performance muito boa. Preparada, né? Pré-pronta. Porque o cara, ele sempre tá lidando com uma tarefa onde o civil, o paisano normal, ele vai lidar como se fosse um problema muito grande. Para aquele cara, ele tá confortável. Então, o cara que trabalha na subtenência, que tá acostumado a tomar pau na cabeça ali o tempo inteiro, com demandas de campo, vai ter acampamento, vai ter campo básico, vai ter isso, vai ter aquilo. E o cara tem que lidar com uma logística enorme em relação à barraca, em relação a material que vai emprestar, isso, aquilo, que vai deixar com outra unidade, que vai cautelar para um e para outro. Quando ele vai trabalhar no interior de uma farmácia, na parte do estoque, tranquilo, pranchetinha pro cara, o ar-condicionado, entendeu? Deixa eu ver aqui e tal. Então, assim, é muito tranquilo. Você, quando aplica o ambiente militar dentro do empreendedorismo, a capacidade de preponderância daquele cara é muito maior do que um paisano normal. Então, para mim, foi muito bom não ter tido a orientação, assim, por mais que às vezes eu me queixe, cara, que tivesse sido um engenheiro, ter ido pro lado ali, advogado e tal, que era muito da cultura antigamente. Você tinha que ser o quê? As 3 coisas ali básicas. Engenheiro, médico ou advogado. Então isso veio muito assim, antigo, e as pessoas iam colocando em um e outro. Graças a Deus eu acabei não tendo isso. E fui no militarismo e fui também no meio empreendedor. E hoje eu vivo as duas coisas, empreendedor operacional. Empreendedor operacional, empreendedor militar. E fazendo um adendo aí, tava até conversando com um parceiro essa semana, Gabriel Ferreira. Ele tava contando a experiência dele profissional e tal.
E como é difícil, né? O cara que trabalha em shopping, trabalha no comércio assim, e aí tu não tem dia, não tem horário, e teu chefe chega e fala assim, irmão, hoje tu vai fechar. Tava se planejando pra chegar cedo em casa, estudar, ou pra algum outro compromisso. E aí o cara fala, e tu tem que ficar lá, e tu tem que fechar, irmão. Já era normal isso no exército. Pô, cara, no EB isso é normal, cara. O cara tá aqui, pô, quantas vezes a gente foi puxado de serviço, cara? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Justamente. Mas normalmente acontecia tudo. Agora, você ter alguém voluntário, falar assim, não, deixa que eu fecho. É diferente, o mercado vê diferente isso. Não, chefe, deixa que eu fecho. Já tô aqui mesmo, moro perto, não sei o quê. Pode deixar, eu vou aproveitar que eu vou ficar até tarde, então vou dar uma arrumada aqui, vou deixar o estoque em condições pra Cumprimento amanhã. de missão. Isso aí que faz a diferença, deu? O horário de trabalho é até as 5. Aí o cara, pô, cara, não tá legal isso aqui, eu acho que eu preciso arrumar um estoque, que não sei o quê. Já deu 5 horas já. Posso ir pra casa ou eu posso ficar aqui mais meia horinha arrumando e amanhã chegar e tá tudo arrumado. E o tal do muxoxo militar? Né? É isso, Tá o de cara muxoxo. chegar à missão, vou cumprir. Beleza, tem que cumprir? Então vou cumprir. Uhum. Não muxoxar. Muxoxar. Não sei nem como é que fala. Beleza. Beleza. Em relação ao braço forte, mão amiga, ao servir e proteger. Esse trabalho comunitário, social que a vida militar agrega demais e que eu sei que vocês têm experiências, vivem isso na prática. Me falem um pouco sobre isso, as oportunidades. Foi um pouco logo assim que a gente conheceu, vocês passaram por uma situação interessante. A gente recentemente também ajudou numa instituição de caridade, acho que não cabe falar o nome, mas me fale um pouco sobre essas experiências. Cara, Como a vida militar, né, incentiva a gente a isso. então esse sentimento de dever, esse sentimento de ajudar a sociedade de alguma forma, além do que isso já vem dentro da gente também, de querer servir. E aí você vê um ambiente como foi em Petrópolis, que teve aquela tragédia, e é assim que a gente viu, a gente estava vendo, cara, são irmãos morrendo, pessoas precisando de ajuda, pessoas sendo soterradas, pessoas sendo levadas pela enchente, e você em casa totalmente tranquilo, você não se compadecer daquilo. Você não falar assim, eu tenho capacidade de ir lá ajudar, mas eu não vou porque tá tranquilo aqui pra mim, eu tô no quentinho, eu tô no conforto, eu tô com a minha família. E muito pelo contrário, você desenvolve muito isso dentro da área militar. Eu preciso ir lá ajudar. E aí foi quando eu solicitei ali permissão para ir. Eu ainda tava desapegando ali do EB, né? Já tava saindo. E falei com o Fonseca, cara, eu tô indo. Independente de quem for, onde eu tenho que ficar, eu tô indo. E minha esposa, tu vai pra onde, cara? Como é que tu vai? Tu vai ficar onde? Não quero saber, vou dormir na rua. E a gente foi pra dormir na rua. Aí chegamos lá e, pô, falei com o Fonseca, não, eu vou. Comprou a ideia na hora também, outro maluco. Meu cunhado ali também, que sempre acompanhou, não serviu, mas ele sempre Tem teve espírito. esse... Tem. É o moleque, não, eu vou contigo, cara, eu vou contigo. E partimos pra lá, chegamos lá meia-noite, não sei como que a gente conseguiu chegar lá. É tudo destruído, a gente foi logo nos primeiros dias, né? Acho que foi no terceiro dia. Terceiro dia do que estava acontecendo, pegamos um ônibus para Petrópolis e, cara, lá a gente se orienta, que a gente vai utilizar o Exaon lá. A gente vai estacionar, a gente vai sentar, a gente vai se alimentar, vamos nos orientar e depois a gente navega. Eu tinha um curso de resgate, né, E eu falei, cara, eu vou me comunicar com um bombeiro aqui, por mais bobo que pareça, o curso serve para você utilizar. O que você aprende dentro do EB, os cursos que você faz, você pode empregar para estar ajudando a sociedade. Aí se reportamos a um bombeiro, cara, agora a gente já parou as atividades porque estava muito tarde, mas amanhã cedo a gente está começando, cara. Vê algum lugar para vocês cair, não tinha lugar para ninguém. A gente foi até um colégio e desenrolamos lá com os fuzileiros, eles... Pode falar. Até um parêntese, né, que é importante. É a iniciativa consciente, né? Não chegaram lá metendo a mão em nada, fazendo nada diferente, foram na referência técnica. Não tem como. E mostraram que estavam ali dispostos a colaborar. Para qualquer coisa. Irmão, a gente tá aí, mão de obra, tem braço aqui, tem
6 no total. Pra lavar a louça, Isso. Exatamente. puxar Pra lama. puxar lama. Porque a galera vai achando que, tipo assim, irmão, vou salvar a criancinha, Eu- entendeu? Vou salvar famílias Tô lá. aqui pra servir. É Pô, água, às vezes, é água. Tem alguma água pra eu poder servir alguém? Quem é que tá cansado e tal? Pô, posso revezar? Então a gente chegou ali com toda a humildade, mesmo não, obviamente, sem experiência nenhuma do que aqueles caras têm, a gente chegou com a vontade de fazer. Certo. Então quando você tem a vontade, eu acho que conta muito mais do que às vezes até técnica. Porque o cara às vezes é totalmente técnico, tá, sabe muito, mas não quer. Então, assim, a gente chegou lá querendo pra caramba fazer, ajudar, porque a gente tinha de fato se compadecido. A gente não foi lá pra poder fazer selfie, a gente não foi lá pra poder gravar e registrar um momento que, nós viemos, estamos aqui, tá? Não foi nada Como disso. muitos que a gente viu lá. E aí a gente se alojou lá nesse colégio, logo no dia seguinte, 5 horas da manhã, tava acordado, vambora, vamos pra rua. Já chegamos na rua, ficamos ali com as nossas coisas e, pô, o bombeiro, cara, dá pra vocês ajudar ali em tal lugar a puxar lama. E aí, pô, fomos orientados com eles, obviamente, colocaram a gente num evento, e aí a enxada começou a cantar, foi algo realmente, assim, muito marcante, pesado até, né? Pelo fato de ter resgatado algumas pessoas ali, mesmo que depois constatado ali sem vida. E a gente teve esse contato direto, foi muito forte mesmo. Cheguei em casa, vi minha filha, só queria abraçar minha filha. A gente viu crianças, a gente viu famílias ali soterradas. E você vê um pai desesperado, e você vê a tua filha tá resguardada, tá segura. E a gente precisava ter participado daquele momento. E aí, depois que a gente voltou, falei, tem que ir de novo, cara. Tem que ir de novo, tem que ir de novo. E a gente foi, encontramos uma galera que tava com a gente nesse evento, indo para um outro evento, cara, tô indo lá procurar a família do cara tal, que me solicitou ajuda. A gente também tá indo para lá. E aí fomos para lá também para dormir no relento, sem problema nenhum. É aí que você aplica a adaptabilidade e só o que é necessário. Rusticidade, e a gente quer só o que é necessário. E encaramos ali, e aí chegou a equipe do Tenente Anderson. Conhecemos ele lá na hora, o cara abraçou a causa, viu que a gente queria ajudar, equipou a gente com os equipamentos que era necessário, viu que a gente era um grupo paisano, militares assim, mas que tinha boa vontade, e foi laje atrás de laje que a gente foi tirando, 2 andares, 3 andares de casa abaixo, até achar a família desse cara, e o cara foi grato, assim, infinitamente por a gente não conhecer ele, a gente nem sabia da história dele, e a gente abraçou a causa como se fosse nossa. E aí foi o cumprimento da missão, né? O Fonseca pode falar um pouco, assim, do que ele sentiu lá e como Cara, é que foi. a história foi bem louca, porque assim, tá eu no quartel lá, na sessão sentado, aí tá televisão, né? Aí a chuva foi na quarta-feira, aí sexta-feira. Aí sexta-feira, umas 10 da manhã, assim, quase 11 horas. Eu assisti na televisão da sessão, tava eu e o sargento na sessão só. Aí do nada eu falei assim, pô, sargento, eu tenho que ir lá, mano. Falei assim mesmo, tenho que ir lá, mano. Aí ele falou assim, maluco, cara, fazer o que lá? Não é fácil, né? Pô, fazer o que lá, cara? Já tem gente lá, pô, pra ajudar, sei o quê. Imagina. Não tem Tava necessidade. Pensando. Imagina ele pensando, né? Tava faltando gente, irmão. Tava faltando gente. Não, mas imagina a cabeça do sargento. Sim. Sou recruta. Recruta vai morrer lá. É. Você. Recruta vai morrer lá. Aí ele... Tô maluco, eu falei, não, eu tenho que ir, cara. Tem que estar lá, mano. Pô, eu tinha que estar lá, não sei o quê. E aí... Terminei de falar, o Daniel me liga. Eu olhando pra televisão. Fala, mano. Aí ele... Mano, tem que ir pra Petrópolis. Eu falei, caraca, irmão, não tem confirmação. Eu falei, vamos. Agora. Já compramos passagem na hora. E já fechei o telefone. Falei, sargento, o senhor me libera? Tu vai mesmo, cara? Tá brincando? Eu falei, não, tô indo. Porque a gente já tinha também tentado criar formas de ajudar através da instituição. Todas as instituições se mobilizaram. Se mobilizaram, só que por respeito à hierarquia e tal, tinha unidades que já tinham sido direcionadas para lá e tal. A nossa unidade não foi destacada para essa missão. Aí eu falei, sargento, libera aí. E eu de serviço no domingo. Aí ele, tá, pode ir.
Aí eu já fui pra casa, já montando minha bolsa, no caminho, peguei os equipamentos. E eu já encontrei com ele e a gente partiu. É uma experiência bem diferente, cara. Bem diferente, porque é aquilo que tu iniciou. Você é abdicar da tua própria vida, porque, querendo ou não, tu tá colocando tua vida em risco. Seja o policial militar quando tá na rua todos os dias, seja o sentinela que tá ali na hora, por mais improvável que seja, pode acontecer. Sim. E quando a gente olha para uma situação que precisa da nossa ajuda é valiosa, e a gente não faz nada, a gente tá só mentindo, né, cara? E o militarismo, principalmente o exército, acho que ele trabalha muito dessa questão de, tipo assim, irmão, tá precisando de ajuda ali, eu vou ali. Uhum. Aquele cara, Não esperar mandar. não esperar. Uhum. Caraca, aquele cara tá com dificuldade, peraí que eu vou ali. Iniciativa. Então, a gente não pensou 2 vezes. Tanto eu ali, conversando com o sargento, o Daniel já me ligou e tal. E foi uma experiência muito forte. É isso, é eu estar em contato o tempo todo com a calamidade, né? O desastre, a morte de famílias, crianças. E, cara, eu vou te falar, é um ambiente, por mais que seja péssimo, também nos faz desenvolver bastante, porque é ali que a gente reflete na vida, cara, nosso propósito, a preciosidade que é a vida, né? Efêmera. A brevidade da vida, como diz Sêneca. Então, é isso. Eu acho que foi uma experiência bem marcante pra gente. A gente pôde desenvolver alguns atributos interpessoais, né? Tipo, a gente passou momentos juntos, difíceis. A gente teve que comer do jeito que dava, na lama. Foi bem sugado. Foi sugado. Aí um pouco da nossa vida militar, né? Qualquer recrutamento básico, qualquer formação básica, ela vai começar trabalhando isso aí nivelar todo mundo igual, né? Deixar todo mundo igual, deixar todo mundo horizontal. A geral vira número agora. Você já não come a hora que você quer, você não come o tempo que você come, você não descansa o tempo que você descansava, gostaria, dormia. Ela te prepara para uma situação como essa, né? E você conseguir raciocinar, planejar, executar e cumprir a missão. Numa situação um pouco menos extrema, aí já citando a experiência de vocês dentro das organizações sociais, que vocês também têm realizado e ajudado. Como tem sido aplicar esses conhecimentos militares, trabalho em equipe, espírito de corpo? Em primeiro lugar, sempre é humildade, você chegar num lugar onde precisa e você saber como eu posso ser empregado ali. Então, essa iniciativa é uma casa para deficientes em situações de vulnerabilidade social, e a gente se dispôs a estar ajudando de alguma forma. Quais as habilidades que eu tenho para poder ajudar? Fonseca como filmmaker, como produtor. Eu posso contar uma história de vocês, onde outras empresas vão estar vendo numa outra ótica, vão enxergar melhor, porque eu tenho essa habilidade. Eu tenho essa prática, tenho essa experiência para isso, então vai ser muito melhor do que vocês. Eles já estão envolvidos em uma outra atividade, então eu posso auxiliar aqui. Então é como eu posso auxiliar. E aí teve uma festa lá outro dia, e eu tive essa iniciativa de chamar outros militares para estar ajudando a organizar a festa, onde arrecadaria valores ali para a instituição, porque são famílias que realmente precisam. Às vezes não tem para o tratamento para o filho com deficiência, tão vulnerável socialmente, então não consegue pagar o tratamento fisiomotor do filho. Cara, vai fazer toda a diferença. E você ajudar carregando um banco, cara. Uhum. Tu tá entendendo? Pequenas coisas. A gente não precisa, às vezes, falar, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer. Mentira, cara. Não vai. Se você não faz nas pequenas ações, você não vai fazer quando tiver, entendeu? Então, isso já vem muito bem empregado na gente. Ali já solicitei um outro camarada que já tinha atuado junto. Rapaziada, quem quer? Pode ir lá ajudar, isso, aquilo, a gente tenta buscar, a gente tenta fazer assim, assim, assado. E os camaradas foram lá, ajudaram, carregamos o banco, esticamos bandeirinha, ajudamos a montar as barracas. Eles ficaram eternamente gratos por aquilo.
Uma pequena fração ajudou uma obra social num momento onde senhoras iriam estar suspendendo as barracas, colocando, até subindo, se arriscando ali, se aventurando a subir na árvore para pendurar uma bandeirinha. Vamos botar entendeu? quem? Bota Fonseca pra subir a escada, né? É o mais leve. Entendeu? Cruta, camarada. Então, como cabo, né, meu irmão? Como um bom cabo, já olhei ali pra Só delegando, né? Delegou. Só coordenando. Já olhei pra minha... Pelo menos isso, né? Já olhei ali pra minha fração, esse cara aqui é bom nisso, esse cara aqui é bom naquilo, tá? Aquele ali vai pra cá, pô, vou chamar esses camaradas aqui que vão compor a nossa equipe. E aí fizemos isso. A gente ainda tá lá ajudando a contar a história dessa obra e, cara, é esse senso, é isso de propósito, né? É o que a gente trazer valores militares para empregar na sociedade, mesmo que não exista uma organização para isso, a gente já veio com isso para fazer, entendeu? Eu como o Daniel, ele como o Fonseca, você como o Jansen, eu tenho que cumprir isso, independente de se vai ter uma organização para eu ajudar ou não, entendeu? Então tem espaço para todo mundo, né? É isso. Safo. E quanto à visão de futuro, a gente tem visto, eu até conversei, acho que falei com vocês esses dias, fui dar uma corridinha outro dia, aí paramos na Praia Vermelha, tava tendo uma formatura que eu acredito que fosse de artilharia, e aquilo, né, a gente tem esse trabalho dentro da Fogo, investir em ex-militares e preparar eles, né, da vida militar para a vida empreendedora. Então, às vezes a gente vê um militar, às vezes ocioso ali e tal, a gente já quer chegar, abordar, ver como é que tá a vida. E até me surpreendeu, assim, positivamente a maturidade desse camarada que eu abordei. Ele falou que já estava nessa transição de mudança, de saída também, de dar baixa da vida militar e começar no negócio dele. Começou vendendo capinha de celular. Capinha de celular, foi em São Paulo, fez as primeiras vendas, voltou, falou, não, investiu mais um dinheiro, pegou, já vendeu mais. Na terceira ou quarta vez, então hoje ele já revende telefone e tal. Então ele tá ali empreendendo, fazendo o negócio dele, ele já viu que não quer seguir carreira e tá preparando essa transição, né? Já empregou a esposa e tal. Muito inteligente. Então ele tá realmente preparado. Como vocês têm visto essa visão de futuro. Essa garotada, né? Que tá fazendo uma boa transição, que tá conseguindo enxergar essas oportunidades, não só o que a gente fala, não é que ele não possa fazer uma escola, vou dar baixa ao exército, o exército não absorve todo mundo, vou sair daqui, vou fazer uma escolta armada. Pô, é teu desejo? É tua vontade? Ok, quer ser segurança? É tua vocação? Vai e vença. Mas tem mais coisa do que só isso, né? Eu posso utilizar todos esses valores que a gente tem conversado aqui e aplicar em empresas que estão carentes desses valores. Ético, iniciativa, profissionalismo, responsabilidade, asseio corporal, tão carente. Importante. Então, como vocês têm visto isso? E dentro dessa pergunta, vocês também têm mentorado alguém nesse sentido? Tem conseguido orientar de alguma forma? Me fale um pouco sobre essas duas áreas, tanto de como vocês têm visto essa garotada fazendo uma transição, uma boa transição, e se vocês têm conseguido ou não mentorar alguém. Sim. Eu acho que a gente nunca teve um momento tão oportuno quanto agora, que todos têm celular, todos têm internet, todos têm acesso às informações. Acredito que o empreendedorismo hoje é muito mais forte do que antigamente, se fala muito mais em empreender, mercado digital, enfim, tem um leque de possibilidades para o cara seguir, não tem só uma estrada, né? Não que eu seja contra isso, mas o cara ele pode ser segurança sem problema nenhum, ele pode ir para a escolta armada, mas não tem só isso. Então falta muito também da galera a querer, enquanto na vida militar, começar a transicionar. Eu posso fazer isso aqui, e já deixando um conselho, né, cara? Já deixando um conselho para isso, o cara começar exatamente como esse camarada começou, com os pequenos. Empreendendo pequeno, eu não preciso já startar uma empresa gigante, que era o que eu tinha em mente. Não é que falta o dinheiro. Os maiores dos problemas, assim,
Empreender não é a falta do dinheiro, às vezes é a falta de gestão, é a falta de ter experiência com o negócio. Então, o cara começar a vender na capinha para sentir como é que vende e tal, a esposa lá vendendo, o cara vai dando um suporte vendo, gerindo fluxo de caixa, entrada e saída de material, fluxo do produto e tal, mercadoria vendida, o cliente dele, entender a audiência, ele começar essa transição com pouco, com baixo, e depois ele ia aumentando, igual ele aumentou e agora vende aí os itens eletrônicos. Então, falta o camarada ele começar isso mais cedo. Ele não vai receber essa orientação dentro do EB, dentro do militarismo, ó, empreenda, até porque a gente não pode quando é servidor público. Mas pode começar a utilizar a esposa, pode começar a utilizar o irmão, a irmã, a estar empreendendo e você ir monitorando para ver como é que faz, entendeu? Então, um pouco dessa... Eu tenho visto isso, né? Cara, eu também acho que é um movimento natural da sociedade, né, cara? A gente tá vivendo um momento do país aí bem complicado. Quando a gente vai andando por aí, só vê a galera reclamando que tá difícil e tal. Então, o movimento de transição da CLT pro empreendedorismo tem sido um movimento muito grande. E no mundo militar, assim, cara, eu vejo o seguinte. Tem uma galera que quer fazer acontecer e tem uma galera que parece que ainda não acordou. Ainda não se ligou. Só acorda quando ele já tá dando fora de forma pra rua. Aí ele tem que fazer alguma coisa. Aí o que ele faz? Aí eles... Vai pra opção mais fácil. Aí o cara que, pô, vou dar um exemplo comum. Já era cabo, não pega mais na hora, sargento. Sai e vai trabalhar com segurança, vai trabalhar com, né? Vai pegar na hora de novo pra ganhar um salário bem menor. Então, sendo que ele tem um potencial nas mãos absurdo. Entende? Não que isso não seja digno, não que isso não seja, talvez às vezes necessário. O cara tá passando por um momento difícil, tendo que sustentar a família. Ou se Irmão, ele se identifica com aquilo ou se mesmo, identifica. não tem problema. Zero problema, mas às vezes o cara tá fazendo algo simplesmente porque não sabe o potencial que ele tem nas mãos. Então, às vezes, né, no dia a dia, a gente troca ideia no Instagram. Eu faço questão de voltar sempre na unidade, no quartel, trocar ideia com a rapaziada, pra perguntar como é que tá os estudos, como é que tá o desenvolvimento, porque justamente, cara, eles têm um potencial absurdo e tem muita gente que não sabe disso. Mas mentorar mesmo de alguma forma. A ferramenta principal tem sido o Instagram. Sim. Chega muito moleque, até porque os vídeos deram uma viralizada em alguns os vídeos militares, né, que a gente produziu. Foram para outros estados, então tem garotos de outros estados que mandam a mensagem: como eu posso iniciar, como é que o senhor me orienta ali a ir, por onde que eu vou, para onde eu vou, o que que eu devo fazer. Consegue, às vezes a gente atende, liga para um e para outro, pô, tô passando por uma dificuldade assim, como é que eu devo me comportar mediante essa dificuldade? Tô pensando às vezes até em tirar a vida. Acontece muito. Não foi só uma vez, não, o cara mandar uma mensagem nesse sentido, e tem muita gente que vai lidar com isso como se, isso é palhaçada, não é? E aí a gente às vezes atende, faz ali um processo de mentoria, não tem jeito. Muitas vezes a gente tá num hacker, tá fazendo um trabalho, tá gravando alguma coisa no meio operacional, e já aconteceu da gente tá gravando, tá dentro da viatura, e aí vem um moleque do EB e fala: pô, caraca, maneiro do serviço de vocês e tal. Aí eu falo assim: irmão, 1 ano atrás eu tava pegando a hora, parceiro. Hoje eu tô aqui, irmão. A gente decidiu pagar esse preço pra viver isso. Qual é o teu objetivo? Qual é o teu propósito? É a polícia? Vem, pô. Nada te impede, só você mesmo. Meu objetivo é abrir minha empresa. Nada te impede, só você mesmo. A partir do momento que o cara não tirar da mente dele que ele é o principal e maior inimigo da vida dele, ele pode qualquer coisa. E aí, mentoria nesse sentido mesmo, de Instagram tem sido o principal, os canais que a gente utiliza de redes sociais. Beleza. Caminhando para o final, o que vocês têm assim de conselho para essa geração? Tanto para quem quer engajar, para quem quer sair empreender, quer sair fazer uma faculdade, trabalhar no CLT, se empregar. O que vocês podem passar de orientação? O que eles podem absorver nesse finalzinho? Pô, já está visualizando se é o caso de sair, ou se não, quais atitudes esperadas ali para se manter e cursar? Falar um pouco sobre isso. Tenha um norte bem definido.
Quanto mais cedo o cara começar a definir o norte dele do que ele quer, como que eu faço isso? Aí vai para autoliderança, vai para autoconhecimento, vai para uma série de ferramentas que fazem ele saber o que de fato ele vai seguir. E o propósito também, né? Então, quanto mais cedo o cara buscar saber para onde que ele vai, ele não vai estar atirando para outros lugares e vai estar errando tanto com a pecuniária que ele vai receber. Ele recebe uma pecuniária ali no final dos 8 anos, se eu não me engano, 1 milhão, não me lembro muito bem. Uma casa de 2 milhões, alguma coisa assim. Eu acho que tá nessa casa aí, uns 2 milhões. E o recruta consegue ser mais rico ainda, cara. E o recruta, acho que é uns 4. Dá pra começar a vida. Enfim, mas já é um pontapé para ele pegar, empreender em alguma coisinha, ou ele fazer o curso dele que ele precisa, pagar a faculdade. Ele só precisa se orientar antes dele sair, antes que acabe esse tempo dele que ele recebe todo dia primeiro, certinho, e tem ali o seu salário na conta. Quanto mais cedo ele se orientar para onde ele vai, mais rápido ele vai chegar. Mesma coisa. Acho que ele pode aproveitar, acho que todo mundo que tá aí entrando, durante ou querendo sair. Essa questão de ter um norte é muito importante e aproveitar, cara, o processo. Aproveitar o processo, porque todos esses atributos, essas experiências que a gente conversou aqui hoje, aproveita o processo para poder se desenvolver, crescer, farmar uma grana, juntar um dinheiro, fazer um curso técnico, fazer uma especialização e sair na hora certa, entendeu? E ser um bom profissional. Seja antes do tempo acabar dos 8 anos, ou seja, 2 anos, assim como foi o Fonseca. Porque o cara pode simplesmente ficar 2 anos, como foi o meu caso, tinha um propósito bem definido e falei, é a hora de sair. Eu poderia ter esticado mais 1 ano, poderia ter esticado mais 2 anos, esticado mais 3, 4, 5, 6 anos. Porém, quanto mais cedo o cara atingir um propósito, ter um norte, conseguiu usar aquele período do serviço militar como um trampolim para a vida dele, melhor. Para se construir também, se desenvolver. E ser profissional ali dentro do período que ele ficar ali. Inspirar os recrutas, inspirar os novos militares que estão entrando também. Acho muito importante isso. Pra gente não deixar essa mística se perder, né? De estar sempre incentivando, ajudando a galera a se desenvolver. Se aconselhar com os mais antigos, eu acho que é um conselho muito bom. Muito bom. Os veteranos procurar essas veteranias, né? Se é que existe a palavra, mas o cara procurar os veteranos para se orientar, eles têm muito a passar. Muito, cara. Então, os mais antigos, eles conseguem te orientar muita coisa, tanto para quem quer seguir carreira, quanto para quem quer sair. Já viram de tudo. Uhum. Então, se aconselhem com os mais antigos. Tanto, não sei se é a ideia, né? Mas tanto para dentro da instituição quanto para fora. Se você está olhando para o mercado, quer empreender, você conseguir acessar alguém que já está naquele mercado e começar a mapear as dificuldades, Sim. Facilita essas transições. Dentro do que vocês falaram, eu fico pensando porque eu vejo uma galera que não consegue também, ela fica ansiosa, não consegue curtir os processos, os momentos da carreira, da transição, e que nem tudo é fixo, que a gente vai fazer diversas transições. Conheço um pouco da história dos dois e eu olho para minha própria história. A minha primeira profissão, em tese, foi vendedor, na verdade, atendente de cafeteria, vendedor, aí monitor, professor, para chegar na academia de polícia, realizar operações especiais. Então, a gente está numa geração aí que vai realizar 4, 5, 6, até 10 transições de carreira. Sim. Então, o cara também tem um propósito, tem que ter. E às vezes o cara não quer transicionar, o cara já quer atingir o objetivo logo. Ou tem medo, né? Muito medo da mudança. Acho que... Esse era um ponto que eu ia falar. Que a gente tem que pensar... Acomodação. Ficar tranquilo, a mudança faz parte. Eu tava mentoreando um camarada essa semana, e ele falou, pô, eu já tô ficando ansioso, eu tô preocupado que de repente o mar vai virar, vou nadar a rainha do mar. Pô, camarada excelente, profissional, ele já pesquisou tábua de maré. O cara é imbuído no que ele tá fazendo. Uhum. Mas ao mesmo tempo tava gerando uma ansiedade. Aí ele, pô, cara, tô ansioso que acho que o mar vai virar, de repente não sei o que. Eu falei, cara, fica tranquilo. Vai acontecer alguma coisa. Você vai sentir uma câimbra, alguém vai te dar uma abraçada. Vai dar ruim alguma hora. Vai ter dificuldade na sua transição de prova. Vai acontecer. Curte esse processo. Curte o processo.
Vive o momento. Você tem o teu alvo, o teu objetivo, e você vai mapeando e vai contornando. E se Sim. for o caso, meu irmão, a profissão acabou. Foi o que eu tava mensurando, tava pensando, o curso que eu queria fazer na EB, minha especialização acabou, fechou. A faculdade tal não existe mais, porque hoje existe um curso mais completo. Enfim, Próximo nível. sentou, parou, observou, Orientou. orientou, não, mas o que mais atende o meu propósito de vida, que eu vou impactar mais pessoas, é através da engenharia, através da advocacia, através do, digo assim, da área humana, exatas, tu vai achar uma outra profissão, você vai achar uma outra atividade para atender a sociedade. Sim. Era um pouco disso que você estava falando, né, você? Sim, isso. E, cara, eu acho que o principal, não se acomodar, irmão. Que é muito fácil ser um servidor público, mesmo que temporário, você se acomodar com um salário, se acomodar com uma situação confortável e você acabar não se colocando em situações desconfortáveis, de desconforto de estar estudando, de estar se desenvolvendo, já pensando no próximo nível. Então, eu acho que o mais importante para essa galera, além de ter o norte, é querer, ter querência. Ter querência e não se acomodar. E aí, querem mandar um alô, as considerações finais, alguma situação que a gente não abordou, que vocês se lembrem, que acho que seja válido ter esse momento para vocês aí, falar um pouco com a audiência dos canais de vocês. Só agradecer a rapaziada aí que me acompanha no Instagram, quem tá sempre lá pedindo uma orientação, perguntando qual a música que eu utilizei no vídeo. Também, tá? Pô, sou grato aí por todos que admiram o trabalho do que a gente vem desenvolvendo. Mandar um alô pra vocês aí, pessoal do RCG, Terceiro Esquadrão sempre, 2014. Pessoal do EB que teve ali na Labuta. Um forte abraço também. Agradecer aí o Jance, camarada, que deu essa oportunidade. Venham num podcast, é muito legal. É muito bacana. Enfim. Eu vou adiantando que eu espero que esses caras tenham participações especiais aqui em outros momentos. Mas continua. Não é isso, meu irmão. Já fiz as minhas considerações aí. Obrigado por tudo. Agradecer, né? Só agradecer aí todo mundo que acompanha os trabalhos, os conteúdos. Agradecer a todos que estão sempre divulgando o nosso trabalho também, é muito importante. A gente vem tentando revolucionar aí uma parte do mercado operacional, mercado de vídeos policiais que tem um trabalho, um propósito muito importante de falar a verdade, de mostrar a verdade, a realidade que esses caras vivem. Então, só agradecer pela oportunidade também. Então, quero também agradecer a vocês, assim, acredito que foi válido, especial para a audiência que procura muito os ex-militares, os militares nos questionam muito, né? Estão sempre abordando a gente tem esse feedback, essa troca. No Instagram, pegando bizu, pegando informação. Pô, foi sensacional. Só um adendo. Tanto para quem é o militar que quer transicionar, quanto para o empresário também que quer contratar um profissional com a qualidade ali, com selo de qualidade. Estejam atentos aos militares. Olha o cara prospectando já. Não, mas é isso. Fazer o nosso peixe, né? Mas é bem isso. A gente olha para dentro da instituição, para as instituições e vê tudo aquilo que eu vou mentorear, eu vou fazer um treinamento, e aí a gente está trabalhando valores ali com aquela equipe e tal. Aí eu olho para ela e falo, cara, tem uma galera pronta saindo todo ano do quartel, dando baixa, e a iniciativa privada talvez não está tendo o olhar correto sobre essas gerações, né? Sim. Mas é bem isso aí. A gente vai ter todo o prazer em sentar, conversar com vocês, explicar como que funciona essa transição. Nos procurem a Fogo para a gente estar falando sobre como que é essa transição dos militares, quais são os valores. A gente tem um prazer imenso porque a gente vai estar ajudando a sociedade numa outra oportunidade. A gente vai falar o que isso impacta socialmente, economicamente, né? Esses militares, essa manada mesmo, essa quantidade essa massa que é todo ano que dá baixa, onde eles poderiam ser empregados. Mas deixa para subutilizada, subaproveitar, né? Deixa para uma próxima oportunidade. É isso, senhor. Realmente, satisfação é como aí da espiritualidade, né? Que a gente tem em comum, mas é muito pessoal.
É curioso como as coisas se desenharam para esse piloto. Achei que em algum momento a agenda não fosse bater. Tinha pensado em uma outra abordagem, mas tudo se encaixou. Acredito que é um pouco da honra, do tudo que Deus tem projetado nas nossas vidas e eu vejo na vida de vocês. Na prática, eu falei, cara, se a gente quer falar de alta performance, se a gente quer falar de empreendedorismo, se a gente quer falar de mentalidade vencedora, de mentalidade de OE, esses caras têm aplicado isso na vida profissional e pessoal deles. Já tem um testemunho, já tem um tempo que eu observo e vocês praticam. Então, pô, é com grande satisfação que a gente recebe vocês aqui hoje. E queria também agradecer e dar as boas-vindas mais uma vez a todos os assinantes que acreditaram, que estão assinando, que estão acreditando nesse propósito, se juntando a nós nessa jornada de autodesenvolvimento. Eu estou me dedicando verdadeiramente para que em cada episódio que a gente vai ter pela frente sejam conteúdos valiosos e práticos para você. Então sejam bem-vindos, muito obrigado e vamos com tudo. Vamos com tudo, meu irmão. Com tudo. Valeu. É isso, meus amigos.